Sonhos. Sim, sonhar é bom, mas nada como perceber os sonhos. Sonhamos com projetos, sonhamos com casas, dinheiro, roupa lavada, sorvete e dias azuis. E pensar é só esquecer. Eu trabalho meu sono todos os dias, mas o sonho do trabalho é algo inestimável. O melhor sonho é sonhar em ser. Há tempo de sonho e tempo de colheita. Passe a pensar todos os dias. Viver é bem diferente de sonhar, pois viver exige esforço, e sonhar é um baú de surpresas. Vivemos para entender sonhos. A história da vida pode ser contada facilmente, mas para isso é preciso sonhar sempre e nunca desistir. E mais, o pensamento é o grande trabalho da vida. É bom falar da vida, mas entender o que se faz é muito melhor. Sonhos todos temos e teremos, pois gostamos de falar das ideias dos outros. Por que pensamos em sonhar? Sonhamos porque pensamos, e isso é uma parte da vida. Longa talvez, mas importa dizer que precisamos viver sempre e prestar contas com Deus, existindo ou não. Vamos parar de inventar sonhos, pois eles devem ser vividos, e para tanto, cabe a nós as nossas obrigações. Sonhamos todos os dias e para isso não se paga. Há quem venda sonhos, acredite, mas o que mais importa não é ficar sem, e sim ver acontecer. A vida que exige bastante da gente não pede que sonhemos, mas que vivamos a cada dia, sim, pois crescer faz parte dos sonhos. Sonhos não se entendem. Vamos sonhar sempre, porque sonhar é bom, e isso diz muita coisa. Sonhamos dormindo, sonhamos acordados, mas sonhar demais faz nos esquecer das coisas. Diferente dos sonhos é a realidade, pois ela mesma não exige o sonho das pessoas, mas vai querer que trabalhemos para ver o consumo dos sonhos mais tarde. A sabedoria não sonha por si própria, ela pede que sonhamos e vivamos. Para se impedir que se colha com a ideia de viver bem, é preferível somente pensar na ideia do trabalho. Mas sucede que para isso não podemos esperar ao mundo dizer o que temos, o que fazer, mas ter algum objetivo em que se buscar. Eu gosto de escrever sonhos, porque meu sonho é implacável. Eu sonho sem pensar e isso faz de mim o que sou. Por isso acredito num Deus que não existe, o que implica que devo respeitar o que os outros pensam, porque sonhos são o mais alto das ideias. Entender somente não é a razão que pede a vida, porque a busca pela vida é também algo progressivo. Os sonhos falam de tudo, o que pensamos, claro, o que queremos, o que vamos fazer, nossas escolhas e nosso alimento. A praticidade de entender o próprio sonho é algo ímpar, pois todos vamos sonhar a vida completa. Quer dizer, sem mais nenhum processo. Digo, tudo passa, mas sonhos não envelhecem. O sonho é também algo dinâmico, porque a realidade não para. Quer dizer, as pessoas não sonham ao mesmo tempo e uma coisa não está ligada à outra. Nos sonhos é que escolhemos o que queremos e precisamos, sem custo nenhum. Vamos sonhar em vencer, pois a vida pede-nos que vençamos, e assim a vida continua. No entanto, o sonho é mais amor do que somente palavras, o que sugere que nem tudo pode ser vivido ao mesmo tempo. Eu mesmo sonho em ter amigos, sonho em fazer só as coisas que gosto, e gosto de comer coisas boas. Por isso devo lutar sempre por eles, mas com cautela. A vida como a luta também não param, mas nossa realidade de sonhos constituída de palavras faz com que corramos atrás do mundo como se ele já fosse nosso. Sonhar é bom, mas nada como sonhar em sonhar. A realidade nos diz que devemos continuar lutando, mas a vida simplesmente faz da gente peças que movimentam a própria história. Há sempre sonhos maiores. Carreguemos nossos sonhos com alegria. Isso nos remete a várias ideias, mas o que isso quer dizer é que pouco dos sonhos não voltam atrás, o que pede que sintamos orgulho de nós mesmos, que em paz podemos sonhar mais. Meus sonhos são vendidos todos os dias e nunca se chega a hora da colheita, pois os sonhos são infinitos, assim como os caminhos do Senhor. Para entender meu sonho é preciso luta e sacrifício, e mais do que isso, trabalho, pois acreditar nos sonhos não parece ser tarefa fácil. Impera os sonhos que a vida se regresse no tempo, mas isso também sugere que tenhamos sorte no futuro. Sonhos não carregam sorte. Sonhos não são mais do que ideais, e a corrida que não para, importa-nos que sorte mesmo não existe, e por isso sonhos demais fazem mal.
Não se preocupe com seu sonho, pois um dia ele vai se realizar e só você saberá o lugar. As pessoas não se cansam de sonhar, o que pode traduzir uma ideia de que a vida já tem um objetivo. Todos recebem o que merecem, mas sonhos que demoram a se realizar fazem da vida uma dádiva e uma virtude. Não é aconselhável pensar nos próprios sonhos toda vez, mas esperar nossa chance faz com que a vida se torne muito fácil, podendo até perder a graça. Viver é vencer. Todos vão sonhar, e isso é muito interessante, mas a realização de um sonho tem de ser algo louvável. Insisto, o mundo nasce para todos, e a vida que passa rápido merece que nos tornemos como pensadores visionários. O modo como isso acontece é penoso, mas o que fazer a respeito de sonhos conterem palavras? Todos merecem respeito, mas nem todos conseguem sonhar com isso, o que nos diz que vamos nos cansar, mas tudo não será em vão. Falemos de nossos sonhos. A sabedoria nasce dos sonhos, o que nos sugere que pratiquemos mais, pois o trabalho que é necessário faz da vida um consumo diário. A palavra que mais indica o que quer com nossos sonhos é a saudade, pois não se fala dela. Todos vamos ter a visão de que sonhamos, e isso também é interessante, porque nos ajuda a crescer, o que iguala a todos no mesmo momento. A recomposição dos sonhos é algo inestimável. Claro que queremos guardar, mas o sonho também é igual para todos. A vida com suas idas e vindas faz com que pensemos demais, porém nada é mais importante do que seguir em frente. O que pedimos em sonho? Nem pare para pensar nisso, pois nada do que se quer podes ver em sonho. Sonhar é fácil, difícil é precisar de amor. Crer em sonhos não é tão difícil como parece. Exige sacrifício, sim, mas como nada é em vão, a própria realidade faz com que as nossas ideias não passem de subjetivismo. Sonhar é tão bom que a vida fica mais fácil a cada dia. Mas quando pedimos algo em sonho, vamos nos lembrar do que fizemos, o que torna o tempo incalculável. O mundo como único lugar nos mostra que a longevidade da vida impera sobre qualquer razão de ser. As pessoas acreditam no que vem, mas os sonhos, que falam pouco sobre nós mesmos, dizem como devemos proceder na vida. Até parece que tudo quer entender que os sonhos não passam de pura realidade, mas a parte que nos interessa é o que é proveniente do amor. Infelizmente ou não, o mundo é uno em dizer que tudo o que se faz é lembrado em sonhos, mas sonhar é um dom, uma capacidade inata. Procure sempre pelos seus sonhos. Trabalhando por sonhos, o mundo não gira em torno de nós e nós continuamos a pensar em nós mesmos. A vida parte de sonhos e isso é uma quase lei. Só não é porque o homem só pensa em querer. O mundo pode sonhar por nós. Sonhar é traduzir o mundo. Ocorre que a vida não pode ser traduzida, pois ela acabará um dia. Sonhamos com vida. O mundo não pode ser codificado, o que nos impõe que seus sonhos não passam de realidade própria. Sonhar com códigos é a tarefa mais árdua que existe. O próprio sonho é uma razão fora de questão, o que não quer dizer que trabalhamos, mas sonhamos em ter. Os sonhos não nos preocupam, e sim o que fazer em seguida, pois como trabalhar só pensando em sonhos? Parece pouco, mas é muito, e muito do que ensejamos propõe teorias infindáveis, projetos sem fim. Quero dizer com isso que o modo como agimos vai escolher por nós a que sonhos perseguir. Sonho com amor a vida toda. A vida passa e a realidade continua lá. O que quer dizer que trabalhar é consumir os próprios sonhos? O mundo por isso continua também em movimento, mas nada como passar o tempo pensando no que fazer. Os caminhos infinitos que são, passam por nós como dádivas a escolher. É muito difícil fazer uma escolha, mas a justiça que existe para todos faz com que o que seja bom seja mais do que necessário e no fim acabaremos pensando e isso é tudo. Experimente ver como será daqui para frente, pois os sonhos estarão a todo momento em movimento, fazendo com que o mundo continue e, claro, prossigamos pensando. Se perguntar o porquê de nossa vida passar como queremos, é entender os sonhos, porém como passar adiante a ideia de sonhar se propagamos desnecessariamente com o que viemos trabalhar? Nós que gostamos de sonhar e de pensar, não sabemos como passar o tempo, pois o que é igual para todos é diferente para mim, por isso agimos quando necessário. Importando-nos somente com o que adveio do trabalho, assim a vida que sugere pouco, a partir dos sonhos vai querer que trabalhemos mais.
Caminhar é necessário, mas enquanto sonhamos, o mundo continua a sua realidade, o que parte do princípio de que quando queremos algo não podemos só sonhar, mas devemos lutar pelo objetivo. A vida só pede que caminhemos. Como sonhar pode ser útil o tempo todo, passamos a vida a fazer o que gostamos, e a isso se deu o nome de trabalho. Pois se sonhar é bom, na realidade sonhar tem de ser melhor. O sonho não quer provar nada, ele só traduz uma ideia. O que diz que a luta, um procedimento aparente, faz dessa ideia um motivo a mais a se pensar, o que idealiza o futuro, pois parece na nossa frente. O momento dificilmente nos dá a oportunidade de contar nossos sonhos, o que transmite a mesma proteção quando precisamos lutar. O mundo não é uma questão, mas devemos manter o compromisso com as pessoas. As pessoas devem sonhar. Todos os momentos em que pensamos, queremos realizar sonhos. Por isso mesmo é que parte de cada pessoa fazer da sua ideia uma lembrança única, a vida quer parar nos sonhos. Pensar, dito sonhar, presume-se que o sonho está próximo, mas nada como realizar nossas ideias através de sonhos. O mundo gira em torno dos sonhos e não podemos esquecer disso. Vamos parar de pensar quando começarmos a sonhar, e com isso a vida nos contará por que trabalhamos. O trabalho necessário que de ser se propaga na realidade mais rápido do que qualquer ilusão. Eu por isso não paro, mas como entrego uma ideia pelo sonho, meus sonhos são as minhas próprias ilusões. O sonho infinito não carrega medo, mas o mundo real como é, faz de nossas ideias um motivo de maldade. Nada impede que pensemos, porém o mundo duro de realizar-se insere-nos o porquê de uma ideia dizer mais do que outra. Precisando parar de pensar, o mundo nos ilude, mas se sonharmos mais, Deus vai nos dizer o que essencialmente vamos ouvir. Querer é poder, mas nada é impossível. Deus quer que sonhemos a cada dia e Ele não cobra por isso, mas o trabalho, para todo sempre, mantém em nós uma ideia que supostamente não existe, fazendo com que queiramos trabalhar mais. Importa-nos o fato de que sonhos passam à frente lembranças, jamais tenha o sonho errado. Tudo o que queremos é manter os sonhos intactos, desejo de todos, mas o que quero dizer com isso é que não é possível parar de pensar, pois o que quero para todos é que os sonhos não passem de ilusão. Provar a vida é um preço alto a se pagar, mas como dizer que o sonho é uma realidade? Eu procuro na minha própria vida o que não quero falar, e por isso mesmo transmito a ideia de que sorrir é o melhor remédio. Experimento e prova é o que o sonho quer dizer, mas o que pensar a respeito? Às vezes os sonhos dizem que o futuro parece distante. Ocorre que passar adiante todas as ideias procede de um sacrifício único, viver para sonhar. A vida procede de pouco tempo, mas o que precisamos saber dos sonhos é que tudo o que nos é dito deve ser contado um dia, porque os sonhos não podem acabar. Tudo que pode ser dito pode ser sonhado, mas nada do que podemos nos familiarizar encontramos nos sonhos. Tudo tem seu fim. Fazer da vida um sonho é nosso único objetivo. O homem quer fazer seus momentos através de sonhos. Essa é a melhor verdade a se acreditar. Acreditamos nos sonhos porque o envelhecimento não existe. O homem pensa demais. Ocorre que a vida não quer tomar o rumo que damos a ela, importando-nos com o movimento. Parece-nos que o mundo, que sempre se precede de sonhos, nunca faz do homem o que ele quer ser. Mas a vida que se propaga na mesma velocidade traduz uma ideia única que é sonhar. Mais do que isso, queremos que os sonhos ultrapassem a realidade. Entender que sonhos são ilusões é difícil, e um movimento da vida que não passa da dura realidade supõe que podemos ou não acabar pensando demais. Sonhos e homens estão no mundo só de passagem, porém o que ocorre é que nada do que seja possível é transmitido em sonhos, e isso nada quer dizer. A lei deve ser nosso trabalho, pois nos lembraremos de nós mesmos. Continuando a pensar, o mundo continua a girar em torno de nós mesmos. Nada se diz com isso, mas querer dizer o quê? As ideias continuam nos sonhos e não há nada que mude isso. Pensamentos vêm e vão, por isso sonhar ser tão necessário. O mundo que nada contempla faz o que pedimos da realidade. Mais do que isso, sugere que nosso próprio mundo seja uma realidade. O trabalho continua a pensar por si só. Enquanto entendemos o porquê de precisar sonhar, a vida e sua própria sucessão de fatos sugere que nada do que fazemos se torna trabalho, e tudo o que queremos passa de uma sujeição da mesma realidade.
Sonhos que dizem muita coisa, pouca razão oferecem. O mundo que só pensa em ideias faz com que a realidade fique representada por um único fato. O que dizer é como realizar. Sonhos exigem pretensões. Palavras sempre sobram. A passagem de uma ideia a outra nos parece fazer com que não entendamos nada. O princípio dos sonhos rege a lei e isso quer dizer que a realidade está para o tempo assim como este para o trabalho. Pensar em si próprio é uma representação de lei aparente. Ocorre que onde vivemos não quer dizer que manteremos nossos sonhos no mesmo lugar, porque importa que tudo que sobre deles é ilusão. A vida igual para todos encerra-se em um processo de sonho, pois tudo o que pensamos são traduzidos no sonho. O tempo, por isso, não passa pela mesma realidade. As pessoas e seus sonhos caminham sobre o nosso tempo, o que diz que realmente o processo que queremos faz com que a história caminhe. Tudo que ocorre nos sonhos possui um pouco de realidade, e isso passa a ideia de segurança. O que sucede é que nosso próprio envelhecimento está escondido em nós mesmos. Tudo o que deixamos de fazer abre a ideia para que o mundo mude e com isso a realidade continua chegando. O trabalho real não existe. Defendemos os sonhos e isso é a verdade. O sonho em sua própria realidade quer abastecer nossas ideias, mas isso é algo indizível. Tudo o que as pessoas querem é que exista Deus nos sonhos e elas estão certas. Por isso a vida para nosso próprio tempo, o que prova que há poucas dádivas advêm dos sonhos, mas o desistir é algo a se reparar. A justiça existe para que sonhemos e as ideias existem somente para que entendamos. Qual é o mistério dos sonhos? Viver para aprender. Sonhar é possível. Sonhar vale a pena. O mundo quer que sonhemos mais e demais, porém o que queremos é entender as pessoas, pois cada uma quer dizer algo diferente. A leitura das ideias pode ser um sonho. As pessoas fazem dos sonhos dádivas e, para tanto, o mundo compara os processos de cada um como uma única ideia. Sonhar ou sobreviver. O sonho com segredo não é uma dádiva e sim uma espera, pois tudo o que se diz que se vai fazer acaba se fazendo. O mundo quer que nossas vozes sejam ditas e nada do que só se fala pode se acreditar. Trabalhar a ideia de sonho é como mudar o mundo. Ocorre que nada pode ser dito a respeito disso. O processo lento da vida quer contradizer o mundo, e isso parece corroborar com o fato de que tudo será revelado. O sonho de cada um é como pretendemos mudar o mundo, e nada do que só se diz faz com que pensemos em respeito. Por isso falamos sobre o nada, porque nada do que se quer dizer podemos dizer o tempo todo. A vida que não possui mudança faz da sabedoria um sonho, e isso é bom de se escutar, mas impera o fato de que tudo que se crê faz do mundo um lugar melhor. Tudo o que quer dizer os fatos nos submetem a algo que os sonhos não realizam. Porém, tudo que a vida propõe é que vivamos com segurança. O mundo não vale a pena. Fato ou não, o sonho por si só não diz e não quer significar nada. Porém, nos resta muito tempo a pensar. Por isso mesmo é que trabalhar é tão necessário assim. Fazer do trabalho um hábito é não sorte, mas um compromisso. Os sonhos nem sempre querem contar a verdade, mas sonhar certamente dá trabalho. O mundo cheio de sonhos precisa girar em torno do que se entende por nós. A vida mesmo quer dizer que é preciso sonhar, mas o trabalho nós não vamos esquecer. De paciência o mundo já está cheio, mas nem por isso queremos trabalhar o tempo todo. Viva sob a ideia do seu trabalho. Sobreviver de sonhos é um trabalho complicado, porém como saber o que a sabedoria quer de nós? Ela pede que sonhemos mais, mas que trabalhemos ou que façamos nossa parte. Eu desejo que a vida se torne cada vez mais amiga da gente, mas não quero esquecer dos meus sonhos. A vida merece uma segunda chance e tudo isso quer dizer que sonhar é nada mais do que um desejo. Tudo que se complica se sonha adiante, mas já que a vida continua, o amor também não pode parar. E da história, dessa vez, quem carregará o fardo de continuar meus sonhos serão nossos sonhos. Sonhar em ter prazer é bom, mas por que as pessoas sonham em sonhar? Qual é o propósito de pensar assim? O que isso quer dizer? Pensando melhor, a vida tem seu tempo. Formata a ideia de que queremos algo além de nós. Por isso devemos trabalhar, suplicar e perceber a verdade disso tudo. Sonhar em amar é bom.
Aliás, é o propósito da justiça. O que quer dizer que nada do que ficamos pensando é em vão, e Deus mesmo ou não só quer que façamos nossa parte. O que quero dizer com isso é que tudo quanto é pensamento passa pela sua própria avaliação. Sonhos existem, mas por que tanta preocupação se o que queremos é representar nossos sonhos? Viva para querer crer. Essa é a maior verdade de todas. Querer é poder e ter de sonhar com isso é muito raro. O que quero dizer é que nada do que seja meu posso passar adiante. Sucede que não existe nada que seja um fato raro, mas o que a vida impõe é que supliquemos mais pela própria vida. Sonho em comer, beber e sonhar, mas isso não faz tanto sentido. Proponho que a vida passe mais devagar, não para dar tempo para pensar, mas para termos o que fazer. Sentido esse que se propaga pelo mundo, tão rápido assim. Preocupações, sentimentos, pecado, tudo passa pela história da nossa vida, da justiça, mas em sonhos mesmo nada pode ser declarado. Impera que o mundo transmita a nossa história pela nossa vida sem preconceitos, o que não se vê em sonhos. A vida não passa de um princípio sem fim, o que não significa que todos devem desistir de pensar, mas não ficar sonhando à toa. Tudo é necessário, viver, sonhar, sobreviver e pensar mais. O que fica hoje tem a eternidade para acontecer, mas acontece que mudanças podem se realizar, o que quer dizer ou significar que tudo é para todos, mas nem tudo é realidade. A história dos nossos sonhos fica uma lembrança, mas sobre o que trabalha em sonhos? Querer falar o tempo todo também não faz da lei o que quer que aconteça. Por isso existe trabalho, infelizmente para todos. Nada na vida quer ficar sonhando. Por termos compromissos com pessoas, a história acaba acontecendo de qualquer jeito. Tudo que se quer é que sonhos sejam contados, porque eles existem para fazer do mundo um lugar melhor. Viver continua sendo bom. A vida com certeza é uma sucessão de aprendizados, mas não se aprende sonhando. Com o tempo de cada um é preciso que se objetive algo. O que querer da vida se a vida não interessa para todos ao mesmo tempo e que nada do que se sonha se realiza na hora exata? São muitas perguntas e as respostas só vêm com o tempo. Tudo quer dizer sonho. O sono é um sonho, sonhando somos. O mundo quer que durmamos um sonho bom, o que faz com que pensemos mais sobre isso. Dormindo, nossos sonhos se realizam, e por isso mesmo é que é necessário o sonho. Tudo o que diz o mundo é que a surpresa da vida termina num bom sonho. Sonho, sono, ser é preciso quando damos sentido às coisas, mas isso não quer dizer nada, somente que nossos dias são infindáveis, mas que todos merecem a vida boa. Justo ou não, tudo no mundo parece crer que a vida se propaga no tempo, mas pensar em tempo, a nossa vida não termina em justiça. Para isso, o mundo vislumbra todo o complexo da realidade, o que sugere que tudo no nosso pensamento faz parte da vida. E pensando a respeito, o pensamento das ideias garante-nos que o futuro se resolve em pensamento. Tudo vem à tona parece nos levar ao arrependimento. Porém, o que pede a vida se tudo na vida é fato? Pensar a respeito nos leva a acreditar que a passagem para o caminho torna a simplicidade da vida um complexo pouco aparente. Deus fala muito em sonhos, porém o preço está na realidade, pois nada pode parar o tempo, o que nos submete ao pensamento. Diz a realidade que nada do que é bom pode acontecer duas vezes. Tudo não pode estar no mesmo lugar. Sonhos são equiparados às realidades. Vida mesmo só em sonhos. Continue a acreditar. Muito do que nós dizemos está fora da sabedoria. O que tento dizer é que nada pode ser em vão se a crença continua concreta. Saber sonhar não é para poucos, sonhar mesmo requer esforço. O mundo sonhado é ter de acreditar, mas em que acreditar se o mundo só quer saber de trabalhar? Vamos acreditar que, para o mundo, o lugar está reservado para todos. Saber viver não é para poucos. A sabedoria pronta que é, fala do trabalho como se fosse um sono eterno e não vale a pena viver por isso porque não se chega a lugar algum. O trabalho, comum a todos, faz a vida progredir muito rápido. O sono vai chegar, o sonho da vida é viver. O sonho pode nos trazer maus presságios, por isso revelo que um sono tranquilo é algo que ansiamos por todos os dias. Para sonhar é necessário que se durma. Pague seus sonhos com a moeda da vida, digo, porque se preocupar se sonhar mesmo ninguém está preocupado.
A realidade nos diz que a vida, se rápido passa, merece todo o destaque. O mundo não diz que precisamos ouvir tudo, mas interessa que sonhar com a morte todos os dias não é tarefa fácil. A moeda da vida também é um sonho sem fim. Porém, nada do que quer dizer os fatos traduzidos nos pagam com o recreio dos sonhos. As revelações chegam para todos. O bom mesmo é saber como explicar os sonhos, pois nada na vida é sorte. Mas o que tudo muda parece nos buscar algo que ainda não se viu. Esqueça qualquer tipo de pagamento, pois os sonhos sugerem também leis infindáveis. Eu não esqueço tão fácil assim de viver, porque a vida que ultrapassa as submissões que ela propaga faz com que as possibilidades sejam imensas. O pior dos sonhos são os pesadelos, porque diz-se que não há só bondade no mundo. A razão que envolve dois processos reais fazem da realidade ampla o que seja visto naturalmente. Ocorre que, para tanto, o mundo quer contar muita coisa ao mesmo tempo. Fazer da vida um caminho fácil é de uma complexidade grande, pois exige-nos trabalho, e ninguém quer que isso seja só sonho. Pense nisso também. Pensar em Deus é mais fácil do que se pensa. Leia mais e procure entender o porquê do pensamento ser algo tão concreto. É da razão do povo querer pensar bastante. Nos sonhos vislumbramos amizades, emoções e justiça. E acreditar nisso tudo que parece difícil vai ficando cada vez mais complicado. Trabalhar com justiça não é sonhar nem um pouco. O sonho não está no tempo. A vida quer sugerir fatos. Não conta nenhum segredo, e sua mensagem tem pouco valor. Fazer do sonho uma dádiva é mais do que complexo, é similar ao que queremos dizer a todo momento. Vamos pensar em fazer da vida algo que não seja só sonho, mas do passado trazer toda lembrança possível. Conhecer a vida é sonhar, mas sonho mesmo só de padaria. A vida quer significar tudo, é mesmo uma razão sem ter como acreditar. Porque parar o tempo num piscar de olhos é como sonhar o sonho certo. Para que sonhemos, o mundo deve estar realizável. Isso sugere que nem tudo pode ser dito, o que impera que nos submetamos ao processo. Sobreviva pelo sonho. O sentido de tudo não mora toda a vida no mesmo lugar. O que quer que aconteça, o mundo quis que acontecesse. E não é no entendimento do que se quer dizer que a realidade vai dizer. Sonhos devem ser como o ser que é. E para todos, a continuação de cada sonho é o processo a se realizar. O mundo fala de si como se fosse um sonho, mas os lugares que nos remetem às ideias pensam que falamos do nada o tempo todo, mas parece que, similarmente à sua ideia, penso que a luta também não pode acabar. Eu gosto de acreditar nos sonhos, pois quem gosta de pensar acaba que realizando algum sonho. Mas o que vem depois de viver tanto tempo, mais tempo? Vamos nos organizar e sonhar juntos. A vida em sua segunda chance traduz um movimento irreal, mas o que dizer da sabedoria que fala da vida tempo todo? Pague para ver, porque o mundo faz das ideias o correr dos fatos, e acreditar é que leva tempo. Por isso acredite sempre, pois todos vão acreditar sempre numa única ideia. Eu digo com isso? Como dizer mais? Sonhe mais para não se esquecer, porque há ajuda sempre. Deus é dono do tempo e tempo há no mundo de sobra. Feliz ou infeliz quem pensa assim, porque nada no mundo processa a mesma história. Viver é bom em qualquer estrada, o mundo consegue nos dizer tudo o que devemos saber, mas é claro, não no tempo certo. Sonhe sempre com vida e jamais com a morte. Morte é algo muito sério. Eu tenho prazer em viver dos desejos do mundo, mas a razão que me custa acaba colocando preço nas ideias. Saber esperar é acabar sonhando com o que se quer, e isso corrobora para que pensemos e agimos mais. Ver que a vida quer dizer algo é como conquistar o mundo, mas a vida nos parece melhor se sonharmos menos, e isso não tem um porquê correto. Digo, não diga nada se não valer a pena. Sobre o que sonhar é mesmo um problema, pois mesmo que queiramos mais do que nos é merecido, a vida é a dura realidade. O verde dos sonhos é como viver melhor, porém sua impressão sugere que saibamos de tudo. Nada se procura quando se sonha mais, mas devemos nos sujeitar a ter de viver a realidade, o que fala para nossa personalidade que é desenvolvendo-se que podemos trabalhar. Vamos acabar sonhando com sentimentos de qualquer jeito,
Porém, a vida nos reserva tudo o que devemos fazer. Por isso devemos sempre querer conquistar, pelo desejo, a vitória. Cabe a todos pensar nisso, pois nisso está a razão de vivermos em paz. Saber que o amor conta dos sonhos é um problema sério, pois acarreta que tenhamos comportamentos que acabam tendo de ser confessados, o que não impede que pensemos, mas que carreguemos a representação da sujeição. Todos os dias devemos pensar um pouco, o que a todos compete, mas portanto vamos arrazoar o que devemos fazer quanto ao trabalho. O entendimento do mundo sugere que a passagem dos dias diz que a sabedoria está pronta e o tempo não para. Mas o mundo que sempre está melhor exige-se que façamos parte dele. Sobre o que falar se o amor sonha conosco? É uma boa pergunta. A ideia sugerida à base de qualquer comportamento nos impede de realizar alguns fatos. Toda história fala a mesma coisa, pois tem a intenção de fixar uma ideia. É o pensamento possível? Não só de fala vive o homem, mas devemos desejar da palavra tudo que advém da sabedoria, gostando de viver mais do que os outros e não querer que pensemos mal um do outro, e sim parar e acreditar, pois é dito que a fé merece destaque. Suponhamos que o compromisso com as pessoas se torne fora do padrão normal. O que dizer sobre o que se virá do tempo? Claro que a sorte será contada, mas o que ver dos outros se tudo que pensamos em conjunto vira pó? Viver não é realizar, e tudo tem seu tempo. O mundo está cheio de estradas, e todos os caminhos levam ao sonho. Conquiste todos os seus sonhos. Eu mesmo sou um sonhador, e sonho com o amor todos os dias. A vida nos sugere sempre uma sugestão, e isso fala de mim, pois sou o dono desta ideia. O viver, assim como o caminhar, não impede que acabemos pensando mais. Porém, o preço das ideias tem a cada dia um pedido de escolha, o que implica a um comportamento dobrado. Sonhar é isso. Vamos pensar sobre como não pensar, pois agir é como uma escolha pré-determinada. A pretensão é sempre a mesma, pois a condição que nos faz decidir sobre uma coisa ou outra fala somente da sabedoria. Contudo, Deus, que tudo relata, nos impede de pensarmos a respeito do que foi escolhido. Deus, assim como os sonhos, merece o tempo que for necessário para ser realizado. Fazer do mundo um lugar melhor é uma dádiva a se conquistar todos os dias. Pensar em Deus nunca é um ato razoável. Mas o que dizer da vida se a vida quer dizer tudo ao mesmo tempo? Pare de pensar nisso agora. Eu falo porque gosto de existir no mundo, mas para tanto devo pagar com o corpo a minha existência. Claro, procurando dentro do mistério fazer uma única propagação da palavra. Minha palavra sucede no tempo, mas sobretudo a escolha vai predeterminar os meus próprios sonhos. É necessário sonhar e sobreviver, pois os sonhos existem como uma ideia fixa. Tudo, portanto, é fruto dos nossos desejos, o que diz que os comportamentos sugerem algumas implicações. No mundo onde o tempo não para de nos sugerir as coisas. Na vida tudo quer dizer alguma coisa, e por isso sonhos, mais do que necessários, implicam e sugerem ao mesmo tempo. Isso é possível somente se os sonhos se propagarem no tempo. Todos devemos sonhar, porque sonho faz parte da vida. Sobremaneira, a passagem do tempo é uma realidade, a se conquistar, o que diz que a sabedoria é algo distante no pensamento. Feliz aquele que entende o mundo, pois seu comportamento é reservado. No tempo temos paciências, escolhas a fazer e mistérios a solucionar. E isso não se conta nos sonhos, mas se todos sonham, devemos querer conquistar sempre, pois uma ideia sobre a outra não quer dizer nada, e sobre isso a razão de viver é apenas um segredo. Falar é bom, mas falar de desejos é muito melhor. Devemos acreditar que ver é mais importante que viver, mas não pense nisso toda hora. Toda hora devemos acreditar nos sonhos, porque o tempo dos sonhos não envelhece. Envelhecer sonhando é para todos uma lei imutável, mas de lei o mundo já está cheio. Há quem sonhe com doenças, pois os mistérios dos sonhos dos outros não podem ser resolvidos. Uma ideia que mereça destaque no mundo quer passar uma ideia de unicamente de tempo, pois o comum nos remete a lembranças. Viva a vida e sonhe somente o necessário, mas se pergunte o que é necessário na sua vida. O mundo é comum se você fazer do tempo uma dádiva. Penso nisso todos os dias, não porque gosto, mas porque essa é a razão da minha vida. Pretensões também existem, mas por outro lado, a intenção de sonhar não pode acabar num processo.
Viver é realização diária. Deseje sempre fazer de sua ideia não mais um sonho, mas uma realidade, para que todos vejam que você, além de homem, merece destaque no mundo. Veja, se você quer ser visto, sonhe. Se você quer trabalhar, viva. E se você só quer sonhar, encontre pessoas com a mesma comunhão que você. E acredite, pensar é sempre uma saída. Familiarize-se com coisas novas, pois o que implica o sonho? Novidades aparecem todos os dias e tudo o que acontece tem uma razão de ser. Não assista sua vida passar diante dos seus sonhos, pois a vida, em suas várias realidades, não sugere mais do que a ideia de ter de sonhar. O mundo, se está pronto, vai exigir-nos esforço, e isso fere nossos mais íntimos desejos. Desejar é bom, mas exige responsabilidade, o que na verdade vai pedir de nós cada vez mais ideias. Eu penso que o universo possui dois mundos, e cada dia mais surgem problemas. Pois do que é comum não podemos encontrar nos sonhos dos outros. Parece que tudo ou mais é igual, mas não procure diferenças nos outros, mas queira assemelhar-se a eles. A vida quer nos contar muito, mas esperar os sonhos é muito importante. Diz-se que os problemas acabam quando começam outros, o que vai nos exigir o que sugerirmos. Vamos entender o mundo como um sonho, porque tudo que é merecido tem destaque no que é comum. Comentar sobre sonhos é o ideal a se falar todos os dias, pois de tempos em tempos o processo vai nos colocando em situações de semelhança, com as quais o mundo já se encarregou de realizar. Eu vivo para acreditar que o mundo já melhorou, pois o desenvolvimento do progresso faz de todas as ideias uma mesma realidade. Imponho que as leis devem ser cumpridas, mas o que de fato existe é que o pensamento em si não existe, pois outras pessoas existem e você está determinado a concretizá-los. Eu digo que escrever faz parte das ideias, mas o mundo que não para de nos exigir que entendamos a vida, sonha para nós. O que na mesma situação as palavras se unem e fazem do progresso do mundo uma simples controvérsia. De mim é exigido que todos os dias leamos a sabedoria, pois ela sim é que nos conta os sonhos dos outros, impedindo que hajamos mais nada do que se faça é necessário que se repita. Os sentimentalismos dos sonhos traduzem repetição dos mistérios, e isso é o que faz a lei, porque a lei faz do mundo um lugar concreto e isso quer dizer muita coisa. Pensar sobre a lei é que é complicado, pois ela, sugerindo várias coisas ao mesmo tempo, vai nos dizer que os sonhos não passam de ideias e ideias não podem ser feitas por lei. A sabedoria do mundo concretiza várias coisas para nós. Mas com que se comprometer se a própria só sugere fatos? Eu sonho com a lei, pois a lei que deseja de nós apenas fatos supera as próprias ideias, mas para isso Deus está no caminho e Ele quer que entendamos que os sentimentos são apenas sonhos. Fazer da vida um único processo parece impossível. Eu penso que nada do que se pensa se realiza na hora. Eu me preocupo e isso quer querer dizer alguma coisa. Realmente sobre o que devemos nos sujeitar é ter de muitas vezes representar fatos. E eles que nos dizem o que fazer acreditam que o mundo vai continuar mesmo assim. Sonhos existem e isso é que vale a pena dizer. Mas para tanto é necessário fé. E isso, assim como a lei, cansa o mundo. E fazer disso um fato é duro, difícil e penoso, porque faz do mundo um lugar pior. Saber demais nem sempre é bom. Mas todos os fatos da vida, não só da sua, mas também da minha, devem ser levados em conta.